Bom, então vamos lá, pessoal, vamos começar, continuar aqui, né? A gente está falando de bit, bytes, agora eu vou falar de unidade de medida, tá? As unidades de medida que a gente conhece aí. Então, as unidades de medidas mais comuns, né? Então, partindo do princípio que um bit é um 0 ou um 1, né? E o byte é igual a 8 bits, tá? A gente vai começar a ter o seguinte: a gente tem os 1 kilobyte, né? Então, o que é 1 kilobyte? 1 kilobyte são 1000 bytes, certo? A gente tem o megabyte. O megabyte é o equivalente a 1 milhão, né? 1 milhão de bytes, certo? Aí vem o gigabyte. O gigabyte é o equivalente a 1 bilhão de bytes, tá? Tem o terabyte é o equivalente a 1 trilhão de bytes, tá bom? A diferença entre um kilobyte e um megabyte aqui, essa diferença é de 1000, né? Então você multiplica por 1000. Se você quer, você tem um número em no caso aqui em kilobyte, né? E você quer transformar para megabyte, como que você faz? Se você tem 1 kilobyte e quer transformar para mega, você vai dividir por 1000. Se você está em megabyte e você quer se você quer transformar em kilobyte, você vai fazer o que? Você vai multiplicar por 1000, não é isso? Então aqui, ó, a diferença aqui também vai ser de 1000, né? Vezes 1000. A diferença aqui vai ser de 1000 também, tá? Então, por exemplo, se você tem lá uma situação, vamos botar aqui, você tem 500 quilo, né, que é definido dessa forma como K e B maiúsculo, 500 kilobytes, tá? Quanto que isso representa em megabyte, né? Então você vai fazer o que? Você vai fazer 500 dividido por 1000, que é igual a 0,5 o que? Megabyte, certo? Você quer fazer o contrário, né? Se você tem 0,5 e multiplica por 1000, você vai transformar para kilobyte, no caso aí, tá? E pode aparecer nas provas aí, né? Eles falando o seguinte: se você tem 1 kilobyte, né? Ele pode dar da seguinte forma, que você tem 1024 bytes, tá? Isso por quê? Tá? Isso está certo também, tá? Porque aqui kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte são unidades de medidas, né? O tera, o giga, o mega e o quilo são unidades de medida. Eu posso botar quilo qualquer coisa, por exemplo, quilograma, certo? Megagrama seria quilograma, seria 1000 gramas, megagrama seria 1 milhão de gramas, né? Agora, aqui a gente está falando de byte. Bom, esse valor 1024 aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, que 1 byte é igual a 8 bits, né? 1 byte é igual a 8 bits. Então, 1 byte, ele vai ser o seguinte, 1, 2, 3, vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits. E cada bit desse pode ter, no caso, vai ter duas possibilidades. Ele pode ter o 0 ou o 1. Então, qual é o total de possibilidades que eu tenho aqui? 2 à oitava, 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, que é quanto? 256. Então, com 1 byte, eu consigo representar 256 possibilidades, certo? Se eu pego essas 256 possibilidades aqui
256, no caso, pego 1 byte, né? E multiplico por 2, né? O que eu vou ter? 256 vezes 2, eu vou ter, vezes 2, eu vou ter 512, né? E se eu multiplicar isso aqui novamente por 2, eu vou ter 1024. Isso por quê? Né? Porque o computador ele trabalha com sistema binário. O computador trabalha com sistema binário, que tem, no caso, duas possibilidades, ou o 0 ou o 1. Né? O sistema conhecido nosso aí é o sistema decimal. Né? O sistema decimal ele trabalha de 0 a 9. Então, eu tenho 9, no caso, eu tenho 10 algarismos, ou 10 representações. A gente está acostumado com isso daqui, né, com esse sistema decimal. O computador trabalha com o sistema binário, 0 ou 1. Então, no caso, se eu falei, eu não vou ter exatamente aqui 1000, né? No caso, o que é 1000 no sistema decimal? 1000 no sistema decimal é o equivalente a, no caso, 10, né, elevado a quê? 10 elevado a 3, certo? Que vai dar 1000. Como eu estou trabalhando com sistema binário, eu vou ter o quê? Vou ter 2, né? 1024 no caso, que é o equivalente a quê? A 2 elevado a 10, que é igual ao 1024, certo? Então, você tem sempre múltiplos, né, de 2. E essas medidas aqui, tera, giga, são medidas que podem ser trabalhadas, no caso, são trabalhadas no sistema decimal, tá? Então, o número é exato, é 1024, tá? Na prova, você tem que ter essa percepção. Pode aparecer 1024 ou pode aparecer, por exemplo, que 1 terabyte tem 1 trilhão certo, mas na verdade não é 1 trilhão, é 1 trilhão e mais alguma coisa, né? Tem que fazer uns cálculos aí, certo? Em 2000, mais ou menos, teve um acordo que foi feito e eles criaram uma nomenclatura que é o seguinte, tá? Eles criaram a seguinte nomenclatura, vamos botar aqui, ó, é o kibibyte, tá? O outro é o mebibyte, o gibibyte, o tebibyte e o petabyte, tá? Peta não, aqui é pebibyte, tá? Essa nomenclatura aqui, ela visa o quê? Ela visa diferenciar, né? Então, um kibibyte é o equivalente a 1024 bytes, certo? Aí aqui, ó, o mebibyte seria 1000 vezes o kibibyte, o gibibyte seria 1000 vezes o mebibyte e o tebibyte seria 1000 vezes o gibibyte, certo? Então, ela tira essa confusão. As provas ainda não estão colocando, as provas de concurso ainda não estão colocando essa nomenclatura aqui. Ainda não tenho visto isso aqui, tá? Assim, mas é bom a gente falar, porque se aparecer você já sabe, o quanto que é um kibibyte, você sabe que são 1024 bytes. Aqui seria 1000 vezes, né? Um mebibyte, quanto? Seria 1024 vezes 1024 bytes, certo? E aí assim por diante, tá? Então, bom, pessoal, basicamente isso daí. No próximo vídeo, de repente, eu trago alguns exercícios para vocês, para ter uma noção de como isso aí é cobrado, tá? Grande abraço para vocês e até a próxima.